Well, I'd like to share with you a topic that is really on my heart for this season, for the people of God. Pastor quer partilhar convosco tópico que está no coração dele nesta época para o povo de Deus. I found the scripture playing over and over again in my spirit. Ele achou essa escritura vindo mais uma vez no So espírito hence dele. I've titled this message after that scripture, Então, ele intitula essa mensagem depois da escritura, which is Psalms 110 verse 3, que é Salmo 110, versículo which 3. says, your troops will be willing on your day of battle, arrayed in holy splendor. Your young men will come to you like the dew from the morning's womb. Então diz assim: o teu povo apresentar-se-á voluntariamente no dia do teu poder, em trajes santos, como vindo do próprio seio da alva, será o orvalho da tua mocidade. So your troops will be willing on your day of battle. Então a sua tropa será voluntária no seu dia da batalha. Your troops will be willing on your day of battle. A sua tropa será voluntária no seu dia de batalha. But the question is this true in our case? Are we willing in this day of his battle? Mas a questão é, será que nós estamos sendo verdadeiro? Isto é verdadeiro? Será que nós estamos voluntários no nosso dia da nossa batalha? But as we study the scripture, we find that this was not the case for the men of Ephraim. Mas se você estudar, há de perceber que este não era dos casos para os homens de Efraim. And I would like us to learn from them and assess our own posture and our own stand today in this day of battle. Então, eu quero que nós aprendamos dele e termos acesso ao nosso ponto, à nossa posição no dia da batalha de hoje para conosco. So let's read Psalm 78 verse 9 to 12. It says, the men of Ephraim, though armed with bows, turned back on the day of battle. They did not keep God's covenant and refused to live by his law. They forgot what he had done, the wonders he had shown them. He did miracles in the sight of their ancestors in the land of Egypt, in the region of Zoan. Então, a Bíblia diz assim: e não foram os seus pais geração, quanto mais rebelde, geração de instável, cujo espírito não foi fiel. Os filhos de Efraim, armados de arco, retrocederam no dia da peleja ou da batalha. Okay, I read all the way to verse 12. No versículo 10 diz assim: guardaram o pacto de Deus e recusaram andar na sua lei, esqueceram de suas obras e das maravilhas que fez para com eles. Maravilhas fez ele à vista de seus pais na terra do Egito, no cabo da Zoá. So we don't know what battle is being talked about here. Nós não sabemos qual é a batalha que está sendo falada aqui. But all we know is the Bible is mentioning, number one, what they did. Nós somente sabemos o que eles fizeram. Número 1, naquilo que fizeram. That the men of Ephraim turned back on the day of battle. É de que os homens de Efraim retrocederam, voltaram no dia da batalha. I don't know, maybe reference is being made to the whole history of Ephraim, that there were people who were in the habit of turning back. Então não sei que talvez a história do povo de Efraim tinha um hábito de retrocederem, de voltarem. So they are described as people who were armed, who were Apesar de serem descritos como pessoas que estavam armados, dexterous, or which means they were battle ready. They were akin to battle. They knew how to fight. então eles já estavam prontos para a batalha, eles sabiam como deviam lutar. Yet on many occasions they turned back in the day of battle. Mas eles em muitas ocasiões retrocederam, voltaram no dia da batalha. And we're going to look at some of their battles. E vamos olhar algumas de suas batalhas. And I don't know what kind of person you are. E eu não sei que tipo de pessoa você I é. don't know whether you're a person who faces challenges head on or a person who always gives up when things get tough. E eu não sei se você é aquela pessoa que desafia com desafio, depara-se com desafio, ou você retrocede quando há desafios. I don't know whether that generally describes the way you approach life or it just describes one or two instances where you can actually reflect and say, you know what, I gave up there, but if I had not given up, I would have been victorious. Então não sei se isso reflete a sua vida, ou você normalmente abandona, desiste, ou é aquele que enfrenta, ou é aquele que diz assim, sabe, eu em algum momento desisti na fazer isto ou fazer aquilo, talvez não estaria aqui onde eu estou se não tivesse desistido. But we know that the men of Ephraim turned back on the day of battle. Mas nós sabemos que os filhos de Efraim retrocederam, voltaram no dia da batalha. Let's look at one of the battles, Vamos olhar para uma das suas batalhas. which is from 1 Chronicles 7, verse 20 to 22. Primeiro livro de Crônicas 7, versículo 20 a 22. And it's talking about Ephraim, and it's talking about all the sons that he had. E fala sobre Efraim e todos os filhos que ele teve. And it describes that during his lifetime,
he had two sons. Their names were Ezer and Elid. Ezer and Elid. Então descreve de que ele tinha dois filhos e os nomes eram Elzer e Eliade. And at one time when they were still in Egypt, E uma vez quando ainda estavam no Egito, the men of Gath, o homem de Gad, who were actually coming all the way from Canaan, the men of Gath came and attacked. These men were from Gath, but they were probably living in Egypt. então So let me put it era that way. homem de Gad, sim, mas provavelmente eles viviam no Egito. But they belonged to one of the tribes in Canaan. Mas eles Okay. pertenciam a uma das tribos de Canaã. So they came and were stealing away the cattle that belonged to Ephraim. Então eles vinham e roubavam o gado que pertencia a Efraim. And the Bible says, Ezer and Eliad were slain when they tried to fight against these men. Então a Bíblia diz que Ezer e Eliade, eles foram mortos quando tentavam lutar contra esses homens. So it appears that they began to fight these men who were stealing the cattle. Então isso parece que eles começaram a lutar com os homens que estavam a roubar o gado. Because remember, they had the ability, Lembra-se que eles tinham they habilidade. had the skill. Lembra que eles tinham They could have overcome. capacidade de vencer, mas não So they venceram. began to fight, E começaram a lutar. but at some point they gave up. Mas em algum momento At some abandonaram, point they turned desistiram. back on this day of Em battle. algum momento retrocederam nesse dia da batalha. And as a result, they were slain. E como resultado foram mortos. The Bible then says Ephraim, their father, mourned many days over them. Então a Bíblia diz que Efraim, seu pai, chorou muitos dias sobre eles. So these young men defended their cattle for a time, Então esses homens defenderam seu gado por algum tempo. but at last they gave up. Maybe this is what the Psalms is talking about. Mas no final eles desistiram. Talvez é isso que o Salmo fala sobre ele. Then the second battle E a segunda batalha is a battle in the book of 1 Samuel chapter 4, verse 3. é a batalha na primeira carta, no primeiro livro de Samuel, capítulo 4, versículo 3. And we also find it in 1 Samuel 4, verse 10 to 11. So we're going to read verse 3 and then verse 10 to 11. Então também encontramos isso no primeiro livro de Samuel, capítulo 4, no versículo 9 a 11. So Joshua, who led the Israelites into the promised land, was actually from the tribe of Ephraim. Na verdade, Josué que liderou o povo de Israel para a terra prometida Canaã, ele era da tribo de Efraim. But because he had led the people, it followed that the ark of God was kept within the land that was allocated to Ephraim, within the land that belonged to Joshua. Porque ele conduziu, guiou o povo. Na verdade, a arca do Senhor, quando chegaram na terra de Canaã, a arca de Deus foi guardada na terra, na porção de terra que pertencia a Efraim. Because this is where Joshua was from. Porque é ali de onde vinha He's Josué. the one who had led them into the promised land. Porque ele é a pessoa que conduziu a terra prometida. The Bible says the ark first dwelt in Shiloh. Então, a Bíblia diz que primeiro a arca habitou em Silo. But the story we are looking at in the book of Samuel Mas a história que estamos a olhar para ela no livro de Samuel is when the Philistines attacked the Israelites. é quando os filisteus pelejaram, atacaram os israelitas. And then the elders of the Israelites decided to bring the ark of God from Shiloh to the battlefield so that the presence of God can be there and perhaps they could win the battle against the Philistines. Então os anciãos de Israel o que fizeram foi trazer a arca de Deus para o Silo. Talvez poderiam ter a presença de Deus e poderem ganhar a batalha. So the presence of God represented victory. Então a presença de Deus representa a vitória. Even the Philistines acclaimed and said, oh, they brought the ark and the presence of their God is among them, so therefore they were afraid. Então mesmo os filisteus disseram que, olha, eles trouxeram a arca do seu Deus e Deus deles está no meio deles, daí que nós tememos. But then we find that when the war began, Mas nós descobrimos que quando a luta começa, the Bible says in verse 10 and 11 of that 1 Samuel chapter 4, então a Bíblia fala no versículo 11 e 12, no primeiro livro de Samuel, capítulo 4, that the Israelites were defeated de que os israelitas foram derrotados. and every man turned back to his house. E cada homem voltou para sua casa. And we, in studying, we know that the Ephraimites were actually responsible in Shiloh for guarding the ark, for guarding the place where the ark dwelt. Então, quando nós estudamos a Bíblia, descobrimos que os efraimitas eram responsáveis por guardar a arca de Deus em Silo, na sua porção. It is likely that they continued this duty into battle, to guard the ark of God. Provavelmente eles continuaram com esse dever, guardar a arca mesmo no campo da batalha. But they were among those who fled. Mas eles estavam entre aqueles que fugiram. They are among those who were slain Estavam entre aqueles que foram mortos in this battle. nesta batalha.
So perhaps the Bible is referring to this incident where the Talvez- children of Ephraim, though armed and ready for battle, turned back on the day of battle. Talvez a Bíblia fala sobre os filhos de Efraim, onde eles estavam prontos e armados, mas voltaram no dia da The batalha. children of Ephraim failed to defend the ark of God. Os filhos de Efraim fracassaram de defender a arca de Deus. And we know from this story that the ark of God then fell into the hands of the Philistines. E nós sabemos, a partir dessa porção, de que a arca de Deus caiu nas mãos dos It filisteus. is the Philistines themselves who then said, oh, the presence of God has departed from Israel, and they called that incident Ichabod, Então which foram means os the presence of God is próprios gone. filisteus que disseram, já que eles estavam com a arca de Deus com eles, e disseram que a arca de Deus para com o povo de Israel apartou-os, e chamaram disso de Ichabod. Significa que a presença de Deus já não estava com eles. So the presence of God needs to be defended. Então a presença de Deus precisa de ser The defendida. truth of God needs to be defended. A verdade de Deus precisa de ser defendida. But they failed to defend it on the day of battle. Mas eles fracassaram em defender no dia da batalha. How often do we fail to defend the truth of God's word? Quantas vezes nós fracassamos de defender a verdade da palavra de Deus? Because to defend the truth of God's word is not only through arguments. Então, defender a palavra de Deus não é somente por causa de lançarmos argumentos. To just say, oh, the truth of God is true. Dizer, And kind oh, of argue with people. A verdade de Deus é verdadeira e ter que argumentar com as pessoas. That is not to defend the truth of the word of God. Isto não é defender a verdade da palavra But de we have to Deus. defend it with our lives. Precisamos de defendê-la com a nossa We have to vida. defend it with our actions. Precisamos de defendê-la com nossas We have to ações. defend it with our service, Precisamos de defender com o nosso servir, with our time, com o nosso tempo, with our prayers, com nossas orações, with our money. com o nosso dinheiro. But unfortunately, some of us only defend the truth with our mouth. Mas infelizmente alguns de nós defendemos a verdade com a nossa boca só. There's one of our brothers in his families Há dos nossos irmãos e a sua família, who said, we want churches to open. o qual disse, nós queremos que a igreja se abram. And they gave an offering. E ele deu uma oferta. It is this offering that was sufficient to supply everything that we needed to open the churches in terms of what we needed in terms of their hygiene. Então, things. na verdade, foi através dessa oferta dada por esse irmão e essa família que a igreja foi capaz de reabrir, comprando todo o material de higienização. So they defended the opening of the churches. Então, defendeu a abertura ou reabertura Not das only by igrejas. talking, but with their money. Mas não por falar, mas com seu dinheiro. But these men turned back their backs on the ark of God and ran on the day of battle. Então, esses homens deram costa à arca de Deus e fugiram no dia da batalha. Do you know that an unsaved person is a challenge to the truth? Você sabe que uma pessoa não salva é desafio para a verdade. But do we run to minister to them with a word or indeed an example? Será que nós corremos para ministrar a eles com palavra e fazer como exemplo? Or do we run away and avoid to share the gospel? Ou nós fugimos para evitar partilhar o evangelho? Jesus says, if you are ashamed of me, I shall be ashamed of you. Então Jesus disse, se envergonhar-vos de mim, também eu envergonhar-vos-ei. So to defend that someone be born again Então, para defender que alguém nasça de novo, is like defending the ark of God. é como se defendesse a arca de Deus. Defending that the truth of God be manifest upon that person. Defender que a verdade de Deus se manifeste naquela pessoa. But do we turn away in the day of battle? Mas será que nós fugimos no dia da batalha? In the olden days, when a family asked about someone who was killed in battle, who was their relative, Nos dias antigos, quando perguntavam sobre alguém que tinha sido morto no campo da batalha, they would ask, how did he die? perguntavam como é que ele morreu. Did he die honorably? Significa que ele morreu de uma forma honrosa Or did he die in a shameful way? ou ele morreu de uma forma vergonhosa. To die honorably Morrer de uma forma honrosa, means someone died fighting head on. então significa que alguém que morre lutando, If frontal. someone died with an arrow in their heart Se alguém morresse com uma lança no seu peito or a sword in their stomach, ou com uma espada no seu estômago, then it would bring honor to the family daí que isso traria honra para a família. because they would know that their relative died face to face with the enemy, with their breast against the adversary. Então, porque a família saberia que, olha, o nosso familiar morreu porque lutava frontalmente contra o inimigo. But if someone died with an arrow in their back, Mas se alguém morresse com uma espada nas suas costas, it was shameful because they knew that someone died running away from the presence of God. Então- Running away from the presence of their enemy. então seria uma vergonha, porque os familiares saberiam que esta pessoa morreu porque estava a fugir, essa é a razão que tem a espada nas costas.
So the presence of God needs to be defended. Então, a verdade de Deus e a presença de Deus deve ser And you need to defendida. defend it in any way that God is calling upon you to do it. Então, deve ser defendida de qualquer maneira que Deus lhe chama para fazer. Do you know that the people who clean the chairs before church, Você sabe que as pessoas que limpam as the cadeiras people antes da who igreja, sweep the floors, as pessoas que limpam o chão, the people who clean the toilets, as pessoas que limpam os quartos de banho, the people who are praying throughout the week, as pessoas que oram durante a semana, the people who are serving as ushers, as pessoas que servem como obreiros, different people in a service, as pessoas que vêm pelo culto. every part that is played, Cada parte que eles those jogam, people are doing it because they are defending the truth of the Word of God. essas pessoas estão a fazer porque estão a They are defender a verdade defending de that the Word Deus. of God be ministered effectively to the people who come. Eles defendem que a palavra de Deus deve ser ministrada efetivamente They are defending naquelas it pessoas so que that we vêm. can experience the presence of God, the ark of God can come and dwell among us. Então, eles defendem para que possamos experimentar a presença de Deus e a arca de Deus possa vir no nosso meio. So when you turn back from any small duty within the house of God, Quando você retrocede em pequeno dever na casa de Deus, that is your assignment, that is what you are supposed to be doing. e que é a sua atividade, o seu dever, Whether that job is small or great, pode ser trabalho pequeno ou grande. you are turning away from the ark of God. You are turning away in the day of battle. Você estará a retroceder no dia da batalha, estará a retroceder no dia da arca de Deus. And the Philistines said, Ichabod, the presence of God is gone. E os filisteus disseram, Icabod, a presença de Deus foi-se. So sometimes we don't experience the presence of God Às vezes não experimentamos a presença de Deus simply because we are turning away when we need to defend it. simplesmente porque nós estamos a voltar quando precisamos de defendê-la. So the next time that someone asks you why you are cleaning a toilet at church, E da próxima vez que alguém lhe perguntar por que você está a limpar os quartos de banho da igreja, tell them, I am defending the presence of God diga a eles, estou a defender a presença de Deus. as you are cleaning that toilet. Assim que estiver a limpar os banheiros. Amen. Amen. So I'm not sure what their excuse was for turning back Não tenho a certeza qual era a sua desculpa ou a sua justificação em retroceder on the day of battle. no dia da batalha. But what is your excuse for turning back? Mas qual é a sua desculpa em retroceder? Proverbs 22 verse 18 Provérbio 22, versículo 18. says, the sluggard says, there is a lion outside. I'll be killed in the public square. Então, o preguiçoso diz que, olha, há leão lá fora, serei morto. So for a person who's already looking for an excuse Para uma pessoa que já está à procura de uma desculpa, not to go somewhere, para não ir em algum lugar, not to do something, não, para não fazer alguma coisa, any excuse is a good one. qualquer desculpa é boa. It is, you know, when someone says, phew, yeah, at least I didn't have to do that. Olha, quando alguém suspira, diz, pelo menos não consegui fazer isto. It's almost like when we were growing up and you didn't know, you know, the government then declares that Friday is a holiday. Maybe the holiday falls on Saturday, so they say Friday is a holiday. Então, por exemplo, quando nós crescíamos na adolescência, aquilo que muitas das vezes não sabíamos sobre feriado, de repente o governo decreta, por exemplo, amanhã, que é sexta-feira, é feriado. We would be so happy. Nós ficávamos muito felizes. Oh, there's no school tomorrow, Ou não haverá escola amanhã. so we can now sleep. Agora podemos dormir. But now that I've grown up and I go to work, if sometimes the government declares a holiday, I'm actually saying, how could they declare a holiday? I still have some work to do. Então, agora que eu cresci, agora que eu trabalho, quando o governo declara, por exemplo, um feriado, e eu ainda eu queria ir para o serviço, por que é feriado? So for a person who didn't want to go somewhere in the first place, Para a pessoa que não queria ir a algum lugar no primeiro momento, an excuse not to go is a good enough excuse. qualquer desculpa em não ir para ele é boa desculpa. Unfortunately, I've seen sometimes we have to cancel a service or a prayer meeting for one reason or another. Infelizmente, já vimos situações que devemos que cancelar algum culto ou algum encontro de oração. The people go say, shoo, at least there's no prayer meeting today. As pessoas ficam felizes, pelo menos não há oração hoje. At least there's no service today. Pelo menos hoje não há culto. So therefore I can sleep. Daí que posso dormir. And this corona situation has been a great excuse. Olha, essa situação de coronavírus tem sido uma grande e boa desculpa. I'm not saying that corona does not exist. Não estou a dizer que corona não existe. We should take every measure, Devemos tomar toda medida. every guidance. In our churches, we are social distancing, we are cleaning, we are wearing masks, we are doing everything that's needed to be done. Então, toda a prevenção necessária na nossa igreja, nós estamos a limpar, estamos a lavar as mãos, estamos a pôr as máscaras, estamos a desinfetar, estamos a tomar todas as medidas de precaução. But then you'll hear someone say, no, I can't go to church because there's corona. Mas você depois ouve alguém dizer assim, eu não vou para a igreja porque há corona. But my question is, how is there no corona in the lift?
Então a minha In the pergunta Chapa. é, será que não há corona quando subimos o Chapa lá? Não há Because corona? the lazy person says there's a lion in the street. Olha, diz que o preguiçoso diz que olha, há leão lá na rua ou lá fora. Says there's no lion in the shapa. Será que não há leão no Chapa? Is there no lion in the shop? Será que não há nenhum leão You na find the loja shop ou no full, supermercado? full, full. Você encontra a loja cheia. Open now the possibility to sell beer. Se abrirem, por exemplo, a possibilidade de vender bebida, Is there no lion there? será que não há leão ali? Is there no lion at the beach? Será que não há leão Where you nas see praias? people full at the beach, no masks, nothing. Onde você No vê social pessoas distancing. cheias na praia, sem máscara, sem proteção, sem nenhuma precaução. Is there no lion along the coast when people are jogging and exercising? Será que não há leão ao longo da costa, junto à praia, onde as pessoas estão a correr, a fazer exercícios físicos? How come there's a lion in the church? E como é que tem leão na igreja? How come when it comes going to church, say, oh, there's corona, I can't go to church? Por que quando chega a vez de ir para a igreja, diz, oh, há corona, não posso ir à igreja? Por So quê? there's no lion anywhere else, but there's a lion in the church. Então significa que Is that it? não há leão em qualquer outro lugar, mas há leão quando vai para o culto. When you are already looking for an excuse, any Quando excuse você is a já good enough está à one. procura de uma desculpa, justificação para si suficiente. Well, let me tell you, the only lion that is in the church is the lion of the tribe of Judah. Oh, deixa-me que eu diga, o único leão que está na igreja é o leão da tribo de Judá. He's our lion of salvation, Ele é o nosso leão de lion salvação. of deliverance, Ele é o leão da libertação. lion of breakthrough. Ele é o leão do rompimento. And in fact, the only lion I know who devours is the lion who's outside roaming around. Na The verdade, devil. o leão que eu conheço que devora é o leão que está a rugir lá fora, o diabo. So I don't know what excuse you're giving. E eu não sei qual é a desculpa que você está a dar. I know sometimes people are actually happy when maybe a meeting is cancelled. E eu sei que às vezes as pessoas ficam felizes quando o encontro é cancelado. And I've seen it because it's the same people who are coming for prayer, Porque eu tenho visto porque são as mesmas pessoas que vêm para a oração. same people who are coming when we are doing training, São as mesmas pessoas que vêm para um treinamento, quando estamos a fazer same people who treinamento. come when we are doing couples meetings, São as mesmas pessoas quando vêm para os encontros de casais, same assim people como who are fizemos. serving. Então, para as pessoas When que you estão a need people to servir, serve. quando estão a servir. No wonder they have a sigh of relief when they get one day break. Então, não se admira quando ele tem aquele sinal de um suspiro, quando tem um intervalo. So it's a challenge to everyone else who is turning away in the day of battle. Então, é desafio para todo aquele que está a retroceder ou voltar no dia da batalha. That you've left your brothers alone in the front lines. É que você deixou seus irmãos na linha de frente sozinhos. When the men of Ephraim turned back in the day of battle, Quando os homens de Efraim, eles retrocedem no dia da batalha. did they not leave their brothers right there by themselves exposed? Será que eles não deixaram os seus irmãos em frente da batalha expostos? No wonder the few are tired. Não se admira que poucos estão cansados. Because the many have not taken responsibility for what needs to be done in this season. Porque muitos não tomaram o seu dever ou a responsabilidade daquilo que tem que se fazer na igreja. So I'm challenging you. Então eu estou a desafiar. If you are there Se você estiver and ali you've turned back from your e responsibility, você retrocedeu da sua responsabilidade, know that someone else is now killing triple, quadruple responsibility because you've saiba dropped que yours. alguém está a levar o dobro, o triplo, o quadruplo da sua responsabilidade porque alguém retrocedeu. Do not turn back on the day of battle. Não retroceda no dia da batalha. So the third battle A terceira batalha with the Ephraimites was the battle when they went into the promised land. é com os efraimitas, foi a batalha quando foram para a terra prometida. Joshua had already set an example for them Josué já havia colocado exemplo para eles, that he had conquered and taken the people of Israel into the promised land. que ele havia vencido e havia levado o povo de Israel para a terra prometida. But when the men of Ephraim, the people of Ephraim came in, Mas quando os homens de Efraim, o povo de Efraim veio, they did not deal with all the Canaanites that were living there. não lidaram com todos os cananeus que viviam lá. They did not dispossess the Canaanites. Não despojaram os cananeus. They left some who were still living there. Deixaram alguns que ainda viviam lá. And the Bible says they still live among them up to this day. E a Bíblia diz que continuam a viver entre eles até o dia de hoje. So when Ephraim turned their backs in the day of battle, Canaan was not one. Então, quando Was not fully eles possessed. retrocederam, Canaã não havia sido vencido. When we turn our backs in the day of battle, Quando nós retrocedemos no nosso dia da batalha, we don't fully possess as the church those things that God has for us. nós não possuímos da totalidade aquelas coisas que Deus tem para nós. We don't fully take hold of his promises that he has for the church. Nós não tomamos todas as promessas que Ele tem para a igreja.
Maybe there is no prophecy because the prophet has turned back. Talvez não há profecia porque o profeta Maybe there's retrocedeu. no intercession because the intercessor has turned back. Talvez não há intercessão porque o intercessor retrocedeu. Maybe there is no evangelism because the evangelist has turned back. Talvez não há evangelização porque o evangelista retrocedeu. When we turn back, then the promised land is not fully possessed. Quando retrocedemos, daí que a terra não é totalmente possuída ou The tomada. kingdom of God is not yet fully extended. O reino de Deus ainda não foi totalmente It's estendido. not yet fully possessed. Ainda não foi totalmente tomado. We still need to push far and wide. Precisamos de ainda puxar adiante e de forma We still need espalhada. to conquer regions. Precisamos de ganhar ainda There are many regiões. people that still don't know Jesus. Há muita gente que ainda não conhece Jesus. So this is not the day to turn back Então, este não é o dia de retroceder. because it is still the day of God's battle. Porque ainda continua a ser o dia da batalha de Deus. Battle for souls. A batalha pelas almas. So we looked at number 1. Primeiro, olhamos. What did they do? O que eles fizeram? They turned back in the day of battle. Eles retrocederam no dia da vitória. Number 2. 2. When did they do it? Quando eles fizeram isto? When did they turn back? Quando que eles voltaram? So timing is everything. Então, põe tempo em tudo. And I'm here to advise you today that this is not time to draw back. Então, eu estou aqui para te advertir que esse não é tempo para retrocederes. If they turned back when it was a time of peace, Se eles tivessem retrocedido quando era tempo de paz, it would not have mattered. não seria coisa nenhuma. If they turned back in the day of feasting, Mas se eles tivessem When retrocedido there no was dia a da party. festa, quando havia festa, it would not have mattered. não seria nada. Because there are those people who will you always see their faces and their front when it is the time to feast. Você sempre há de ver aquelas pessoas que há de ver a sua frontalidade, a sua face no dia da festa. When the banners are being waved, Quando as bandeiras estão sendo when the onduladas, party trumpets are being sounded, quando as trombetas da festa estão sendo tocadas, they are always in the front. eles sempre estão em frente. But when the day of battle comes, Mas quando o dia da batalha vem, all you can see is their backs because they are moving away. They are going away. o que você pode ver sobre é as suas costas porque estão a fugir. But they turn back in the day of battle. Mas eles retrocederam no dia da batalha. The Bible says no one puts his hand to the plow. A Bíblia diz que ninguém coloca a sua mão no arado, Who looks back is fit for the kingdom of God. o qual olha para trás é digno do reino de Deus. Which is Luke 9 verse 62. Lucas 9, versículo 62. No one who puts his hand to the plow Ninguém coloca a mão no arado and looks back and turns back is fit for the kingdom of God. e olha para trás e seja digno do reino de Deus. So some of you put your hand on the plow. Alguns de vocês colocam a vossa mão no arado, But because of this situation that mas happened with por the causa corona, da situação que está a acontecer, you have turned back. vocês retrocederam. But the kingdom of God is for those who persevere, who don't turn back. Mas o reino de Deus é para aquele que persevera e não retrocede. Let me give you an example. Deixa que dê um exemplo. If you buy a raincoat or an umbrella, Se você comprar uma guarda-chuva, uma sombrinha, if that raincoat works se aquela sombrinha funcionar to keep you warm, para lhe manter seco, if it works to keep the sun out, se lhe mantém fora do sol, dos raios solares, but it does not work to keep the rain out, mas se não funcionar para manter da chuva, then that's not a raincoat. daí que não é guarda-chuva. Because a raincoat really becomes a raincoat when it's raining, Então, a guarda-chuva torna-se guarda de chuva quando estiver a chover. when it's fulfilling its mandate Quando preenche o seu propósito, or its purpose to keep water out. ou manter o seu propósito de jogar água fora. That is its calling. Esta é a sua chamada. So a thing is good for nothing Então, a coisa não é boa para nada if it is not fulfilling its purpose or its calling. quando não preenche o seu propósito ou a sua chamada. And so it's a challenge to you, Então, é desafio para si. my brother and my sister. Meu irmão, minha irmã, Are you fulfilling your purpose today? será que você está a preencher o seu propósito hoje? Are you fulfilling your mandate as a child of Está a God? preencher o seu mandato como Are filho you ou filha de doing what Deus? God has called you to do? Está a fazer o que Deus lhe diz para fazer? Just as an example, Simplesmente um exemplo. an anchor that is used in a ship is only good when it's anchoring the ship. Então, a âncora que é usada num barco ou num navio, ela é boa quando é usada para ancorar o barco. One can look at an anchor and say, oh, it looks so beautiful when it is lifted up on the side of the ship. Então, que bom pode ser quando olhamos para a âncora que está junto ao navio, simplesmente suspensa, dizer, oh, que boa âncora. Oh, it looks beautiful. É muito bonita. But it is not useful if when the storm comes, Mas não é útil quando a tempestade vem,
that it is not able to anchor the boat E and hold it steady. não é capaz de ancorar o barco ou o navio e manter estável, com uma estabilidade. So a thing is only useful when it is fulfilling its purpose. Então a coisa é útil quando preenche o seu propósito. A soldier is only a soldier Soldado é somente soldado when they are fulfilling their purpose, quando preenche o seu when propósito. they are waging war in the time of war. Quando estiver a guerrear no tempo da But batalha. imagine soldiers not waging war in the time of war and turning back. Então, Then are they soldiers? Então imagine soldado que não guerreia no tempo da batalha. Será que eles são soldados So a retrocedendo? thing is proved useful when it fulfills the purpose for which it is made. Então a coisa é provada útil quando preenche o seu propósito. Some people have said what does not kill you only makes you stronger. Algumas pessoas disseram assim: o que não lhe mata lhe torna mais forte. I want to also say it can actually render you useless sometimes. E eu também quero dizer que pode fazer com que você seja inútil em algum momento. So when a crisis comes, Então quando uma crise vem, it is in that crisis that you become a victor. é naquela crise que você torna-se vitorioso. It is when a test comes that you have a testimony. É no teste que quando vem você tem testemunho. It is the battle that defines a soldier. É a batalha que define o soldado. So this is not time to give up. Então não é tempo de desistir. The time of battle is the time to reveal the victory of God in Então your o life. tempo da batalha é o tempo de revelar a vitória de Deus na sua When vida. things become impossible and difficult, Quando as coisas tornam-se impossíveis e difíceis. that is the right moment that you were made for. Então é o tempo correto, exato That is em when que your você foi purpose feito. manifests itself and shows itself. Onde Deus manifesta e demonstra-se. The Bible talks about a vine A Bíblia fala sobre uma vinha. in the book of Ezekiel 15, verse 1 to 5. No capítulo Ezekiel 15, 15, verse 1 to 5. 15, versículo 1 a 5. That is Ezekiel. Ezequiel. Okay. And it says, a vine tree is not useful Diz que uma vinha não é útil for anything else if it is not bearing grapes. para qualquer coisa se ela não dá uvas. And it describes and says a vine is not even good for making any furniture. Então diz que a vinha não é boa para fazer mobília. And it's saying if it's not bearing fruit, it's not good for anything. Então diz que se não der fruto, não é útil para nada. Even to make a peg that you can hang your coat, it's not good enough for that. Até para fazer cabide, para você pendurar o seu casaco, It's não é only good for útil. one thing. É somente boa para uma It coisa. is only good for producing grapes. É boa para produzir uvas. When a vine is not producing grapes, Quando a vinha não produz uvas, then it is useless. daí que ela torna-se inútil. Is it possible that there are some children of God Então é possível que haja filhos de Deus, alguns filhos de Deus, who are not doing what they've been called to do? os quais não estão a fazer o que deviam ter feito And therefore have no quando other foram chamados. purpose. Daí que não terão outro propósito. Is it possible that you as a child of God, you are doing nothing? É possível que você como filho ou filha de Deus não esteja a fazer nada. Because the Bible says about that vine that it is useless, it is unprofitable, it is good for nothing. Então a Bíblia fala sobre essa vinha, sobre essa videira, que ela é inútil, não dá nenhum proveito. So when you're not doing what you should be doing, Então quando você não faz o que devia fazer, is it possible that you have come into that place of being good for nothing? então é provável que você tenha chegado àquele lugar em ser bom para nada. Because being in church Porque estar na igreja is more than just feeding, é mais do que alimentar-se, okay? It's about being equipped mas é estar para ser equipado, so that you can effectively do the works of service. para que você possa fazer de uma maneira efetiva a obra de You serviço, can effectively do what God has called you to para do. que possa fazer de uma forma efetiva aquilo que Deus chamou para fazer. So the church of God, the house of God, is not a place to sit. Então a igreja, a casa de Deus não é um lugar para sentar só, It's to be employed in doing what God has called you to do. é para ser empregado e fazer aquilo que Deus lhe chama para fazer. So I'm praying Então estou a orar that you may find your place of work que você encontre o seu lugar de trabalho, and that you may not be like the children of Ephraim who turned back on the day of para que battle. não seja como o filho de Efraim que retrocederam no dia da batalha. The Bible talks about John Mark A Bíblia fala sobre John Mark, in the book of Acts chapter 15 verse 38. no livro de Êxodo 38. He deserted Paul in their work. Ele desertou-se de Paulo no seu So I trabalho. think there was a situation where they were supposed to be doing work for God. Então havia momento que deviam fazer a obra de Deus. And Mark deserted Paul E Marco fugiu de Paulo in that day of work. naquele dia de trabalho. He had not continued with them in the work. That's what the Bible Ele says. não continuou com ele com trabalho. É o que a Bíblia diz. Do not turn back in the day of battle.
Não retroceda no dia da batalha. But then later on, Mais tarde, Mark became mature. Marco tornou-se maduro. Mark understood what it meant to not turn back on the day of battle. Marco percebeu o que não era bom retroceder no dia da batalha. So I'm praying that you may mature. Então, eu oro para que você amadureça. And so in 2 Timothy chapter 4, verse 11, Segunda carta de Timóteo 4, versículo 11. Paul, the same Paul, O mesmo Paulo, who had said, I don't want to go with Mark because he's useless in ministry. o qual disse, não quero levar o Marco porque não é útil no ministério. He turns back when things get tough. Então, ele voltou para ele quando as coisas ficaram melhor. The same Paul O mesmo Paulo then says, only Luke is with me. diz, somente Lucas está In comigo. 2 Timothy chapter 4, verse 11. Segunda carta de Timóteo 4, versículo 11. It says, get Mark and bring him to me, Diz que tome o Marco e traga consigo para mim. for he is useful to me for the ministry. Porque ele é útil para mim no ministério. If you are useless, Se você não for útil, it means you are used less significa que você está sendo usado abaixo ou pouco for the ministry. para o ministério. But it is time to become useful, Mas é tempo de você tornar-se útil. as Mark became useful for the ministry. Assim que Marco tornou-se útil para o ministério. So being confronted in the day of battle is really an opportunity to win. Então, sendo confrontado no dia da batalha, na verdade, é uma It's an oportunidade para opportunity to vencer. conquer. É uma oportunidade para vencer. It's an opportunity to come out as a victor. É uma oportunidade para tornar-se vitorioso. Okay, number 3. Número 3. Who were they that turned back? Who turned back? Quem estava lá quando retrocederam? Quem retrocedeu? The Bible says Ephraim turned back. A Bíblia diz que Efraim retrocedeu. But who was this Ephraim? Mas quem era esse Efraim? Ephraim was one of the two sons of Joseph. Efraim era dos dois filhos de José. And in Genesis 41, E no livro de Gênesis, capítulo 41, verse 50 to 52, no versículo 50 a 52, we hear the mention of Ephraim. nós ouvimos a menção de Efraim. And his name Ephraim means one who is fruitful in a land of suffering. Então, o significado de Efraim significa aquele que é frutífero na terra de sofrimento. So the more they were suffering, Então, cada vez mais que havia the sofrimento, more fruitful Ephraim would be. mais frutífero Efraim tornava-se. The more there was conflict, Mais conflito havia. the hotter the battle became, Quanto quente mais a batalha the tornava-se, more victorious Ephraim should be. mais vitorioso Efraim devia So that tornar-se. is what his name means. Porque é isso que significa o seu nome. So it was out of character for Ephraim to turn back on the day of battle. Então, era fora do caráter de Efraim de retroceder da batalha. Because his mechanism, his genetic makeup was to become more fruitful the more the battle increased. Então, a sua genética, o seu mecanismo genético era dele tornar-se mais vitorioso cada vez que a batalha se tornava quente. The hotter the battle becomes, Cada vez mais que a batalha torna-se quente, the better Ephraim begins to fight. o melhor Efraim, ele começa a lutar. So the battle draws the fight out of Ephraim. Então, a batalha traz a luta que está dentro de Efraim. That is you and me as children of God. Este aqui é eu e você como filho de Deus. Corona should not extinguish the work of God, A corona não pode extinguir a obra de Deus, but it brings out the fight in us. mas traz em nós a luta. It causes us to be fruitful in the land of suffering. Faz com que nós sejamos mais frutíferos na terra de sofrimento. And then when you look in Genesis 48, verse 19 to 20, Quando olha para Gênesis capítulo 48, we know that Ephraim was second born, nós sabemos que Efraim era o segundo but when they were being filho. blessed, Quando estavam sendo abençoados, the blessing of the firstborn, though it belonged to Manasseh, apesar de que a bênção do primogênito devia pertencer a Manassés, it was given to Ephraim. foi entregue ao Efraim. So he did not deserve it, Ele não merecia, just as we do not deserve this salvation. assim como nós não merecemos a salvação. But he received a double blessing. Mas ele recebe a dupla He bênção. received the blessing of a firstborn child. Você recebe a bênção do primogênito. So you do not deserve salvation, Sim, você não merece salvação. but you have received the double portion that comes from being a child of God. Mas você recebeu a dupla porção que vem por tornar-se filho ou filha de Deus. That is who Ephraim was. É assim que era o Efraim. Ephraim was given the central part of the promised land. Ele foi entregue à parte central da terra prometida. And it was the biggest part, Era uma grande parte, right in the center. no meio. So God has placed you in the center of his purpose. Deus colocou assim no centro do seu The Bible propósito. says you are the apple of his eye, you are the center of his eye. Então Deus diz que você é a ir dos seus olhos. So Ephraim was favored and it occupied the center
of God's favor. Então, Efraim era o agraciado, ele ocupava o centro de Deus. And it was in a place that had mountains surrounding it, Então, era um lugar onde havia montes que o rodeavam, giving it protection. It was protected by God. dando-lhe proteção, sendo protegido por Deus. It was a place of high fertility and giving it prosperity. Então, era uma terra de muita fertilidade e dando-lhe prosperidade. So Ephraim, you are favored. Então, Efraim, By God. você está agraciado por Deus. And it was in Ephraim that the early centers of Israelite religion were based. That's where the Ark of the Covenant was. Então, era no Efraim em que as antigas civilizações estavam baseadas. A arca de Deus estava no Efraim, In a place called Shechem num lugar chamado Shea and Shiloh e Silo. is where they would go to worship. É ali onde que eles iam para adorar. So this is how the Bible describes Ephraim. É assim que a Bíblia descreve Efraim. In fact, in 1 Chronicles 12 verse 30, Na verdade, o primeiro livro de Crônica 12, it versículo says 30, Ephraim were brave warriors diz que Efraim eram homens bravos. and they were famous for being able to fight. Diz que eram famosos de serem capazes de lutarem. And Ephraim was in the same line as Joshua, Efraim estava na mesma linha com Josué, who was the greatest conqueror, que era o grande who vitorioso, led the people of Israel into the promised que land. liderou, conduziu o povo de Israel à terra prometida. But we as children of God are descendants of our Yeshua, Jesus the conqueror, Então nós somos descendentes de Jesus Cristo, o vitorioso, Yeshua, who has gone before us, que foi adiante who de has nós, shown us the way, que mostrou-nos o and caminho. who has put us at the center of his purpose in this hour. E ele colocou no centro do seu propósito nesta hora. So this is who Ephraim was. Então é este que era Efraim. They were fully armed, Eram totalmente armados, fully equipped, totalmente equipados, fully favored totalmente to agraciados serve God. para servir a Deus. So are you favored also. Você também está agraciado. Point number 4. Ponto número 4. Why did they do it? Why did they turn back in the day of battle? Por que fizeram isso? Por que eles retrocederam no dia da batalha? The Bible says they turned back because they did not keep the covenant of God. A Bíblia diz que eles retrocederam porque não mantiveram a aliança com Deus. They refused to walk in his laws. Eles refutaram andar nas leis do And they Senhor. forgot his works and the wonders that he had shown them. E eles se esqueceram das suas obras, das suas maravilhas que ele demonstrou a eles. So when we turn back, it's because we are forgetting. Quando nós retrocedemos, porque nós estamos a esquecer-nos. Let's not be as forgetful as Ephraim. Nós não podemos ser pessoas que esquecem como Efraim. We are in covenant with God. Nós estamos em aliança com Deus. We exist to serve him, to Nós- worship him, to love Nós him. existimos para servir a Ele, para amar a Ele. We exist to obey him. Nós existimos para obedecer a Ele. But they did not keep the covenant of Mas God. eles não mantiveram a aliança de And they Deus. refused to walk in his law. Eles refutaram andar nas suas And they leis. forgot what God did. E eles se esqueceram o que Deus havia feito. Do not forget what God has done for you. Não se esqueça do Deus, o Don't que Deus fez forget para si. where he has taken you from. Não esqueça de onde Deus lhe retirou. We were nobody, Nós não éramos nada. but he has made us someone Mas in Ele him. nos tornou-nos alguém nele. So why did they turn back in the day of battle? Por que eles retrocederam no dia da batalha? Because they did not keep the covenant. Porque não guardaram a aliança. They were no longer walking in the word of God. Não estavam a andar na palavra de Deus. When you stop serving God, Quando você para de servir a it's Deus, easy to slip away from obeying God also, é and away fácil from você the word of God. dormir ou sonegar em obedecer a Deus. But serving keeps you connected, Mas servir mantém ligado, even to God himself. mesmo ao próprio Deus. Number 5. 5. What was the result of their turning back? Qual era a consequência do seu retroceder? Well, one of the results is that their father mourned over them for many days. Uma das consequências é que o pai dele chorou por eles por muitos dias. When they failed to defend the cattle, Quando eles fracassaram em defender o and they gado. turned back and they were slain. E eles retrocederam e foram mortos. In the book of 1 Chronicles 7, No primeiro livro de Crônicas 7, verse 20 to 22, versículo 20 a it 22. says their father mourned for many days. Diz que o pai deles chorou por muitos dias. So when we turn back, Quando nós retrocedemos, our heavenly Father feels it. o nosso Pai Celestial sente His isso. heart is broken O seu coração quebra-se. because he knows what he has placed in you. Porque Ele sabe o que Ele colocou em He você. knows your potential. Ele sabe o seu potencial. He knows how you're supposed to be flourishing in his kingdom. Ele sabe como você devia florescer no seu reino. So when you turn back from his purposes, Quando você retrocede o seu propósito, when you are backsliding from him, quando você abandona dele, it's his heart which is broken. é o coração dele que se quebra. It says their father mourned for many days. Diz que o seu pai chorou por muitos dias. There's no one who's grieved as much as the father when we turn back. Então não há mais ninguém que fica consternado como o pai quando nós retrocedemos. So as long as you are fully armed,
Assim que você estiver totalmente armado and fully equipped. e totalmente equipado. I'm talking to pastors, Falo de pastores, I'm talking to deacons, falo de diáconos, I'm talking to cell leaders, falo de líderes de grupos I'm talking celulares. to people who belong to different ministry teams. E eu falo para pessoas que pertencem a diferentes I'm talking to you ministérios. who's not yet serving God. E eu falo de você que ainda não serve a Deus. When you turn back in the day of battle, when you are really needed, Quando você retrocede no dia de batalha, quando você, na verdade, é necessário. it is the father's heart which is broken. É o coração do pai que se quebra. The second result O segundo resultado, was that when they turned back, it means that the enemy remained. então, é de que quando eles retrocederam, significa que o inimigo permaneceu. So, owing to many Christians not doing what they ought to do in the day of battle, it is the enemy who prevailed. Então, porque muitos cristãos não fazem aquilo que deviam fazer no seu dia, é o inimigo que prevalece. So it's not really like the enemy defeated us, Não é, na verdade, como se o inimigo tivesse nos derrotado. because he cannot. Porque ele não pode. We are victors. Nós somos vitoriosos. We are more than victors in Nós Christ. somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. So it's not the enemy who defeats us, Não é o inimigo que nos derrota, but it is us who turn away in the day of battle. mas somos nós que retrocedemos, voltamos no dia da batalha. Therefore, the enemy remains. Daí que o inimigo permanece. It is our turning in the day of battle É o nosso retroceder no dia da batalha which leaves Canaan unconquered. que faz com que Canaã fique não tomado. How many desperate souls are out there Quantas almas desesperadas estão lá fora? when the children of God have got the tools to untie them? Enquanto os filhos de Deus têm a ferramenta para o desatar. Number 3, 3. when we turn back in the day of battle, Quando retrocedemos no dia da batalha, the ark is taken. a arca é tomada. The glory of God departs. A glória de Deus ela separa, desaparece. Ichabod. Torna-se o Icabod. The enemy cried out O inimigo clama because the glory had departed from Israel. porque a glória saiu de Israel. So if you don't do what God has called you to do, Então, se você não fizer o que Deus está para fazer, again I said it might be as simple as cleaning the chair, cleaning the church. como eu dizia, pode ser being uma an coisa usher, simples de limpar a igreja, serving ser um in obreiro, cells. servir na casa de Deus. When you don't do what you need to do, Quando você não faz o que deve fazer, when you give an excuse, quando você dá desculpas, the glory departs. a glória ela sai. Number 4, 4. the Philistines began to shout while the church of God was weeping. Então os filisteus começam a gritar enquanto a igreja estava a chorar. When the church does not show itself for what it is, Quando a igreja não demonstra, não aparece para fazer o que ela é. and we're the least organized place, Então nós tornamos o lugar o último da organização. we are the maybe most bureaucratic place, things don't move. Onde nós tornamos o lugar mais burocrático, onde as coisas não movem. We are the ones who don't take care of ourselves. You come in our building and things are breaking, things are falling. Nós Windows somos are aqueles broken, not being repaired. que não tomamos cuidado de nós próprios, onde as coisas estão a cair, as janelas estão partidas, tudo a cair. When we give the work of God the leftover of our effort, Quando nós damos à obra de Deus o que resta do nosso esforço. and we build the church upon change, E nós edificamos a igreja sobre a mudança. upon change, Change by- Sobre trocos, sobre o que resta, sobre os restos, migalhas. then the enemy looks and says, what is this? Então o inimigo olha e diz, o que é isso? These people are not serious. Essas pessoas não são sérias. People are so disorganized. Essas pessoas estão tão desorganizadas. So I don't understand how someone can be so organized in the workplace. E eu não percebo como é que alguém pode ser tão organizado no seu lugar de The trabalho. best administrator, Talvez pode ser um the administrador. best financial person, the best CEO. A pessoa financeira mais alta que conhece, o melhor PCA. Or if you're working in a restaurant, the best server. Se você estiver trabalhando no restaurante, o melhor servente. But come in the house of God, Mas quando você vem para a casa de Deus, and it is just chaos. está em desordem. It's when we turn back on the day of battle. Isso cai em caos quando nós retrocedemos da presença de Deus. So let me charge you as we close. Deixa-me que eu encoraje, exorte, assim que damos por encerrado. Ephraim, don't turn back. Efraim não retrocede. Find your battle position and hold it in your place. Encontre a sua posição da batalha e assegura. It is time to stop fleeing from the battle line. É o tempo de parar de fugir da linha da guerra, The de battle batalha. belongs to the Lord. A batalha pertence ao Senhor. It is time to wake up and go out. É o tempo de acordar, despertar e sair. And I want to declare that there's no lion
in the church. Quero declarar que não há leão na igreja. The only lion is the lion of the tribe of Judah. O único leão é o leão da tribo de Judá. I want to declare that the people of God shall be willing E in eu the quero day of declarar que o battle. povo de Deus será voluntário. The Bible talks of the men of Issachar A Bíblia fala sobre os homens de Issacar, who knew the times. os quais conheciam o tempo. But let me read this scripture. Let's read it together, Pastor. Vamos ler a escritura? And Leamos people juntos. like that scripture. E as pessoas gostam dessa escritura. But if you know the time, then what? Então, se você conhece o tempo, daí o quê? That's the challenge in the church of God. We have people, too many people who know, Então, esse desafio, temos na igreja muita Who know gente what que needs to be sabe. done. Sabe o que devemos fazer. but very few people were actually doing it. Mas poucas pessoas estavam a fazer isto. So the children of Issachar knew the times. Então, os filhos de Issacar sabiam, conheciam o tempo. But I like the children of Zebulun who come in the next verse, which is 1 Chronicles chapter 12, verse 33. Então, eu gosto o versículo seguinte, que é 33, do Ok. 1 de Crônicas, capítulo 12. It says, of Zebulun, 50,000 experienced troops, fitted out with all kinds of weapons and instruments of war, that could order and set the battle in array, men not of a double purpose, but stable and trustworthy. Diz assim: de Zebulon, dos que podiam sair do exército, 50.000, ordenados para a peleja, com todas as armas de guerra, como também destros para ordenar a batalha, e não eram de coração dobre. So these are the kind of people that God is looking for right now. Este é o tipo de pessoas que Deus está These procurando. men of Zebulun, Homens de Zebulon, who are fitted with every kind of instrument, os quais estão preenchidos com todo tipo de instrumentos, who know how to take their position in war os quais sabem como devem tomar a sua posição na batalha and keep it e mantê-la and not turn back. e não retroceder. These who are not of a double purpose. Que não são de um propósito dobre. We're looking for trustworthy people, Estamos à procura de pessoas fiéis, people who are stable. pessoas estáveis. We don't build with charisma, Nós não construímos com we carisma, build with character. mas construímos com caráter. We don't build with gifts, Não construímos com dons, but rather with faithfulness. mas ao invés com fidelidade. And we don't build with competency, Não construímos com competências, but rather with loyalty. mas com lealdade. Because what's use is competence when you don't show up. Então, que útil será a sua competência se você não aparecer? So in our WhatsApp groups, No nosso grupo de WhatsApp, and perhaps on Facebook, talvez até no Facebook, we're going to share a link vamos partilhar um link that shows that is leading to a survey. que vai nos conduzir a uma pesquisa. And I want you to take that survey and say which area do you want to serve. E eu quero que você tome essa pesquisa e diga qual é a área que você quer servir. For some of you, Para alguns de vocês, it's an old area already that you abandoned, é uma área muito antiga que você já abandonou. a battle position you used to hold, Há uma posição de batalha que normalmente você assegurava. that you have turned back from. E você retrocedeu dela. And I want you to select that in that survey and say, I want to serve again. E eu quero que você selecione a partir da pesquisa e diga, eu quero servir mais uma vez nesta área. But for some of you, Mas para alguns de vocês, it's a completely new area. é uma área completamente You've nova. always just been okay with coming to church and sitting. Você sempre esteve bem ao vir para a igreja somente sentar. But I want to let you know that God has equipped you. Mas eu quero fazer saber que Deus já lhe equipou. It is time to step up now into the battle É line. o tempo de você levantar-se e entrar no campo It de is time to batalha. defend the kingdom of God É o tempo de você defender o reino de Deus with everything that He has given us. com tudo que Ele nos deu. And so you can select an area that you feel are being led there. Então você pode selecionar uma área que você sente que aqui estou sendo conduzido Some of para you esta. just say, you know what, I don't know where to serve, but I just want to serve. Reach out to me and show me the opportunities. Então alguns de vocês vão dizer que eu quero servir, mas não sei onde servir. Por favor, entre em contato comigo e mostrar-te a área que deve seguir. So you can do that too. Você pode fazer isto. In the day of His battle, No dia da batalha dele, His people shall be willing. o seu povo será voluntário. Amen. 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 Amen.